Seja bem-vindo a mais um episódio do Líder Medcast, o seu podcast de saúde. Antes de começarmos o episódio de hoje, precisamos falar de um assunto muito importante. Se você tem incontinência urinária, você sabe que irritações e assaduras são bem comuns e frequentes. Mas olha só, a marca Tena, desenvolvida para a saúde e o bem-estar de quem tem incontinência urinária, possui uma linha de produtos que dá mais liberdade às pessoas que têm perda de xixi. É a linha Tena Dermacare, que possui lenços umedecidos, fraldas, calcinhas, cuecas, absorventes descartáveis. Produtos do início ao fim, pensados no conforto e na liberdade de quem tem incontinência urinária e quer ter uma vida ativa. Quer evitar irritações, ter uma pele saudável e livre de umidade? Peça sua amostra grátis na linha Tena Dermacare no site www.tena.com.br. Tena, cuidar da sua pele faz bem a você. E aí, Dr. Cid? Fala, Moisés, tudo bem? Mais uma gravação de um grande episódio do Líder Medcast para você. Não se esqueça, compartilhar Líder Medcast é espalhar saúde. Siga-nos em todas as redes sociais, curta nossos vídeos, espalhe para os seus amigos, família, para todas as pessoas que você gosta. Afinal, nosso propósito é trazer para você que está aí informação em saúde de qualidade, informação checada. Você bem sabe que a internet é recheada de fake news, recheada de informações não checadas, e nosso propósito é trazer para vocês informações checadas através de autoridades nas áreas que a gente discute aqui. Hoje temos a honra de receber aqui o Dr. Fábio Scaramboni Cantinelli, psiquiatra, formado médico pela Faculdade de Medicina da USP, especializado pelo Hospital das Clínicas também da USP, hoje diretor do setor de psiquiatria do ICESP, atende seu consultório, vai estar tudo depois escrito aí. É uma honra recebê-lo aqui. Fábio, muito obrigado por vir aqui dividir conhecimentos com quem está lá. Muito obrigado. Eu que agradeço de coração estar aqui. Quanta honra poder sentar nesse trono, nessa poltrona. Muito obrigado. Vamos lá, Moisés, vamos extrair informações então? Vamos sim, seja bem-vindo, Dr. Fábio. O tema de hoje, para conversar com o senhor, é álcool e drogas. O álcool necessariamente é a porta de entrada para todas as pessoas em drogas, em outras drogas, sendo lista ou não lista? Isso, na verdade, é uma lenda, né, dentro do mundo da psiquiatria, ou do conhecimento até geral, do conhecimento leigo até, da famosa escadinha de ascensão no mundo das drogas. E nem seria o álcool a porta de entrada, começaria com o lança-perfume, com cheirinho da loló, maconha, e depois você conheceria o álcool, e depois você iria para as drogas assim ditas mais pesadas. Então, não existe essa ascensão. O álcool é uma das drogas que tem facilidade de acesso no nosso universo, no nosso meio, no Brasil, por ser uma droga lícita. E as pessoas, o que elas fazem ao longo da vida, elas vão experimentando substâncias que causam um determinado efeito psíquico até o momento que elas se encontram, elas estão buscando o álcool, e o álcool tem os seus efeitos, e a partir do momento que elas encontram, elas tendem a permanecer usando aquela substância desde que aquilo, claro, que cria umas condições que geram as situações já patológicas, né, de abuso e dependência, porque o álcool, por ser uma droga lícita, ela tem uma aceitação do uso, então tem gente que usa e controla esse uso, e tem pessoas, aqueles indivíduos que vão, isso vai ser um problema de saúde, que vão criar um padrão mais patológico de abuso ou, na sua gravidade, da dependência, tá? Mas não como uma escalada, né? O álcool é uma fase inicial desse processo todo. Não, isso não. Nenhuma droga, então, pode ser considerada como uma porta de entrada, é isso? Na verdade, não, né? Existem Porque drogas... nós estamos falando aqui de ciência, então estamos aqui ouvindo a voz da experiência. O que existe, na verdade, a pessoa ter uma facilidade de acesso, e até o álcool pode ser já consumido na infância. É claro que se proíbe que menores de 18 anos ou crianças tenham acesso ao álcool, mas existe uma facilidade no meio, pode ver os pais bebendo numa festa, que pode dar para experimentar e tudo mais, como podem ter outras drogas que, eventualmente menos acessíveis, mas que caem no raio de experimentação daquela pessoa, e ela tende a gostar ou não daquele efeito, aquele efeito ter, né, uma correspondência para o seu psiquismo e, eventualmente, se criar a condição para... Dar uma continuidade. Exatamente. Então, daquela droga específica, isso que você está falando. Exatamente. Quando que é um problema na vida de uma pessoa a bebida alcoólica?
Tem algum medidor? Uma dose, 2 doses? Alguma coisa objetiva? Sim. Na verdade, não, né? Você não mede se um indivíduo faz um uso patológico, né? Da substância pela quantidade ingerida. É uma latinha, 2 latinhas, é uma dose de uísque, 2. Todo dia? Todo dia, toda hora, né? Não é exatamente isso. Mas é um conjunto de alterações comportamentais, de sinais e sintomas que definem, não só para o álcool, mas de todas as drogas, o que é um padrão patológico dessa dependência. Explicando melhor, né? Você tem, para todas as drogas, desde a pessoa que usa 0 daquela substância, ou porque não tem acesso, ou porque não gosta, porque é proibido, enfim, alguma coisa nesse sentido, né? Aquela pessoa que faz um uso social, ou seja, onde se infere que ela ainda possa ter um controle sobre a quantidade que está sendo consumida, até o momento que ela começa a passar uma determinada fronteira, que ali eu já começo a definir que esse uso já está fugindo do saudável, já está fugindo do uso socialmente aceito. E são esses caracterizadores, quando ela passa, que é o uso abusivo, e à medida que há uma somatória de vários desses elementos definidores, você já ultrapassa uma segunda fronteira, que é da dependência. Então, um uso não social, um uso patológico, e depois a fronteira já da dependência daquela substância. Só para você que está aí entender também, porque para nós médicos a palavra patológico é bastante simples, né? Mas patológico, o Dr. Fábio está dizendo então que já é uma doença, tá? Uhum. É uma doença. Então, entre elas a dependência química ou outras que ele vai nos explicando aqui. Então, você acabou de explicar, né, Fábio, que existe essa barreira, que eu entendi perfeitamente, também a gente vai aprendendo aqui mesmo sendo médico, né, porque a gente vai passando pelas especialidades, mas quando você fala então em patologia ou doença, é a mesma coisa que falar sobre abuso? Ou não? Ou aí são coisas... Quando eu falo de patologia, eu já falo de um uso que é nocivo para aquela pessoa. Então, assim, aquele contato que a pessoa tem com aquela substância já está trazendo um dano, um prejuízo para a sua saúde física, para a sua saúde mental como um todo. E você tem, então, uma série de critérios, né, que, na verdade, são os critérios tanto da Organização Mundial de Saúde quanto do DSM, que é um outro definidor do que é uma doença, que, a partir do momento que aqueles elementos aparecem na história desse indivíduo, a gente já começa a falar, opa, presta atenção que a coisa já não é tão simples assim. Perfeito. Isso para qualquer droga, tanto lícita como ilícita. Eu ia perguntar a mesma coisa. Exatamente. Os critérios são comuns a todas as drogas, né? O que existe uma diferença aqui, por exemplo, um dos critérios do álcool, dando um exemplo, é a síndrome de tolerância e de abstinência. O álcool tem síndromes por exemplo, uma síndrome de abstinência... Volta para o microfone um pouquinho aqui. Bem definida. O que é uma síndrome de abstinência? O indivíduo que faz um uso contínuo de uma certa quantidade de álcool, e à medida que ele fica sem o álcool por um dia, ou porque foi viajar, porque não teve acesso, ou porque eventualmente foi internado num hospital, quebrou a perna e ninguém sabia... Ou não tinha dinheiro. Não tinha ninguém, né? Não tinha dinheiro. Ele faz um conjunto de sinais e sintomas, por exemplo, que pode começar com tremor, com ansiedade, até o quadro mais grave, que é o clássico delirium tremens, que começa a ver bicho na parede, começa a ter alucinações, ouvir vozes, entra num estado de confusão mental, que é quando existe um sinal claro que esse indivíduo fazia um uso, uma quantidade tão grande, que o organismo dele já estava muito habituado, o cérebro dele, já estava muito habituado com a presença do álcool, e à medida que fica sem, agudamente, de um momento para o outro, o cérebro se ressente muito disso e lança sinais contundentes de alerta de que você estava na falta daquilo. E aí já é um sinal já de muita gravidade. Já E voltando na fase patológica com certeza absoluta. Não, sim, já está na fase patológica, é um dos sinais. Porque o que define já essa fronteira do que é o uso patológico é quando você tem uma série de critérios, número de critérios. À medida que é 1 ou 2, é o uso patológico. À medida que são 3 ou mais desses definidores, a gente já chama de dependência.
E voltando só um pouco da questão, porque nem todas as drogas, assim, as drogas de abuso e de dependência, têm síndromes uma síndrome de abstinência, claro, como tem o álcool, como tem a cocaína, ou como tem classicamente a heroína, né, os opioides, que não é uma droga tão comum no nosso meio, porque a gente não tem a heroína como nós temos na Europa, embora a gente tenha os anestésicos, os opioides, como usados, né, na medicina, e que pode eventualmente criar esse nível de dependência também. Então, por exemplo, para a maconha, esses sinais da abstinência não é tão definido, mas então você pode ter umas diferenças nesses critérios. Aí entram os outros definidores que dá para classificar também o uso dela, da maconha, por exemplo, como patológica. Sim, mesmo sim. não tendo a síndrome de abstinência, existe uma lista de critérios que consegue classificar o uso, por exemplo, de cannabis nessa situação de doença. Lembrando que maconha a cannabis é uma droga que causa dependência e tem os seus definidores para isso também. Maconha causa dependência? Causa. Química. Química. Ou psicológica, ou as duas? Na verdade, é um processo contínuo, né? É uma dependência que, como a cannabis age sobre receptores, ou seja, sobre locais dentro do seu cérebro, da célula nervosa, porque para ela ter uma ação sobre o sistema nervoso central, ela tem que provocar, né? Ela tem que ter um lugar que ela tem ação, que ela estimula, né? Que é o que a gente chama de receptores, são as proteínas. E, então, tem um sistema endocannabinoide. E esse sistema pode ficar saturado conforme o uso, né? E você tem síndromes importantes, sinais e sintomas de pessoas que usam de uma forma muito contundente a cannabis e que já tem um prejuízo, por exemplo, social, que é um outro critério, né? Já não consegue sair da cama, já não consegue sair... Não consegue trabalhar. Não consegue trabalhar, né? Uma das coisas que é um dos definidores é essa diminuição do repertório. A pessoa, à medida que vai entrando nesse mundo patológico da dependência, o mundo dela começa a ficar cada vez mais circunscrito àquela substância. Ela passa muito tempo usando aquela substância ou se recuperando o efeito dela. Então, o universo dela fica muito resumido a esse universo. Esse é um dos definidores. O indivíduo já não consegue trabalhar, já não consegue ter uma vida social, já não consegue desempenhar, já não consegue... relacionamento, afeta tudo. Afeta tudo. Tá. Agora, voltando nesse assunto também, que acho que é bem interessante para quem está ouvindo, estávamos falando em dependência química e dependência psicológica, né? Apesar de eu não ser da área, nos tempos de graduação, a gente teve as aulas de psiquiatria normais da faculdade, então eu me lembro, né, e você precisa falar sobre isso, a dependência química, então, são essas situações fisiológicas mesmo, que geram, eventualmente, essa síndrome de abstinências em geral. E eu me lembro que a dependência psicológica, que você acabou de falar agora aí, né, Moisés? Que gostaria que você falasse um pouco ou me corrigisse, mas a maioria das drogas de uso contínuo, de uso regular, acaba causando alguma dependência psicológica, que seria o ritual. Uhum. Isso eu me lembro, alguns anos atrás, que foi nos passado, né? Ainda isso não é exatamente isso, essa dependência psicológica. Então, desde lá buscar a bebida no bar, né, conversar com os amigos, isso faz parte desse ritual, e essa dependência psicológica pode acontecer com qualquer droga. É isso ou mais ou menos isso? Ou nada disso? Não, essa separação, porque se você tem uma droga, uma psicotrópica, ela tem uma ação sobre o seu cérebro. Então, agiu sobre um determinado receptor, um determinado sítio. E quando você fala da dependência psicológica, porque uma das características da droga que causa dependência, ela induzir esse uso contínuo por si própria. A pessoa passa a usar aquela droga pela necessidade de usar e não mais... efeito mesmo. Às vezes nem é mais tanto o efeito, mas ela já nem está buscando alguma coisa... quase fisiológica, mas ela está num comportamento que é repetitivo e contínuo. E isso muitas vezes é a questão psicológica, como você falou, da ritualística. Porque, por exemplo, tem pessoas que têm drogas que nem são tão contundentes de ter esse efeito psicotrópico, mas tem uma repetição de comportamento da qual eu não consigo me imaginar sem aquele, vamos usar uma palavra do jargão popular, sem aquele amuleto ali pela qual eu estou pendurado, na qual eu estou apoiado. Exatamente, isso que eu
Estava pensando, né? Então envolve toda essa situação, não é tão simples assim, né? Uhum. Envolve Mas tudo, todos... na verdade, hoje em dia entra no contexto, porque a definição, né, do que a gente está falando passa por esses efeitos, vai lá, pelos efeitos físicos, que são mais essa questão da tolerância, Claro. né, E observáveis, e da obsedância, né, diretamente. né? E só aproveitando para definir o que é tolerância, tolerância, assim, eu começo usando uma determinada quantidade daquela droga e a partir de um determinado momento eu preciso de quantidades contínuas para ter o mesmo efeito. Então, antes, para eu sentir um alívio, um relaxamento, eu bebia uma dose de aguardente. Né? Hoje, essa dose de aguardente não faz mais o mesmo efeito, então eu preciso de 2 ou de 3 para conquistar o mesmo efeito. Então, vai nesse uso contínuo. Então, esse é um definidor mais físico. Isso é tolerância, certo? Isso é a tolerância. Então, medicações ou drogas que causem, que tenham a tolerância no seu desenrolar, causam necessariamente a dependência química se houver esse uso abusivo. Exatamente. Por exemplo, e quando você fala de medicamentos, por exemplo, os tarja-pretas, que são os benzodiazepínicos. Por isso, né? são tarja-preta. Né? Rivotril, diazepam, Valium, esse tipo de medicação, né? Eles têm esse risco de você induzir essa tolerância, que é um sintoma físico. Agora, existe toda a ritualística comportamental. Por exemplo, mesmo que eu não esteja precisando, mesmo que eu não esteja ansioso, eu preciso tomar aquilo, porque senão eu já antecipadamente eu já fico desesperado, porque eu sei que vai me fazer falta de alguma maneira. Ou acha que vai, né? Perfeito. Fazer falta de alguma maneira. Então, existe doses seguras para o álcool. Se existe doses seguras para o álcool sendo uma droga lícita, tirando qualquer envolvimento ou fala político preconceituosa ou qualquer tipo de julgamento, existe doses seguras para heroína, para cocaína, para o crack? Aí é uma questão que eu acho que é muito significativa do que é exatamente a dose segura, porque cada um tem o seu nível de tolerância em relação ao que usou. Tem pessoas que são mais fracas para bebidas e tem outras que são mais resistentes. E talvez até essas pessoas que são mais resistentes para ter o efeito sejam as mais propensas a criar um uso patológico de dependência, porque elas vão precisar de quantidades muito, muito maiores para se ter o efeito. Mas acho que um conceito que é importante é porque assim, é uma classificação já clássica, né, do mundo das drogas, a questão do quanto uma droga pode ser deletéria mais agudamente ou mais a longo prazo, ou seja, que ela começa a causar dano, ela já causa logo de cara, e qual é o nível, a proporção desse dano, ou quantos anos ela demora para começar a aparecer alguma coisa assim no físico ou no emocional, no afetivo dessa pessoa, que ela está tendo um claro prejuízo. Tá? Então, por exemplo, vamos dar 2 extremos disso. O crack, que é uma droga extremamente deletéria, é difícil pensar que a pessoa fumou uma pedra ou 2 e já não esteja entrando numa grande roubada, pelo que ela vai causar em termos de fissura, que essa busca desesperada pela próxima pedra, ou aquilo vai causar, né, de já tirar ela do convívio social, já jogar ela pela rua. Assim como a cannabis, né, eventualmente não é no primeiro cigarro que você fuma, no primeiro tapa, como se diz no jargão que você dá, que você vai ter todo esse dano causado. Mas à medida que você, ao longo da vida, começa a ter um uso contínuo. E o álcool é esse uso mais... A não ser que você tenha uma coisa de ter uma intoxicação muito grande, que você, sei lá, entrou numa roubada muito grande, estava numa festa onde você induzia e tem um risco, um dano agudo pelo grande consumo de álcool muito daquele de momento, o álcool vai trazer os seus danos e as suas consequências ruins, mas a longo prazo. Tá? Então é difícil de falar de uma dose segura, porque normalmente esse padrão que eu falo assim, não, a pessoa, né, de repente pegou e bebeu 10 litros de cachaça de uma vez, isso aqui é uma exceção da exceção. Né? O padrão da pessoa é um dia toma uma dose, depois está com os amigos e vai num crescendo. Né?
Por isso que nem se usa tanto a questão do quanto que é a quantidade ingerida, o definidor do dano ou não. Então, é o potencial de estrago que determinada droga tem em comparação com outras. Exatamente, esse potencial de estrago é um conceito muito, muito importante. Como eu falei, crack você tem um potencial gigantesco, ou mesmo heroína, na forma como ela é encontrada na Europa, né, o pó, né, o injetado, o mesmo uso aspirado, trazendo uma consequência muito, muito aguda, comparativamente a outras drogas, por exemplo, como eu falei, dos remédios, dos benzodiazepínicos, dos faixas pretas, né, que a pessoa, a não ser que faça uma intoxicação aguda, como uma tentativa mais de autoextermínio, eventualmente, você não tem, né, isso é mais a longo prazo, que ela vai consumindo e não vai se dando conta o quanto aquilo tomou justamente conta dela. Por que tem determinadas pessoas que tomam álcool a vida toda, 1 dose, 2 doses na semana, socialmente. E tem outras que não conseguem fazer isso. Que tomam e tomam casas... E vão pro abuso. E vão pro abuso. Aí entra todo... Porque justamente... existe uma frase famosa de um grande autor do universo do mundo do álcool e drogas, que era um pesquisador de Harvard, o George Vaillant. Ele falou dessa frase especificamente para o álcool, mas isso pode se aplicar para todas as drogas de maneira geral. Né? Então ele falava que o alcoolismo, e aí eu extrapolo para todas as drogas, não é branco nem preto, mas uma infinidade de tons de cinza. E aí nesse universo de cores, né? desse prisma de cores que a gente está definindo, existem muitas possibilidades de fatores combinados pessoais, genéticos, da dinâmica da pessoa, das questões de vulnerabilidade, das questões sociais que vão definir, né, a busca que ela tem por aquela substância e o potencial daquilo, à medida que ela tem contato, que ela conhece o efeito daquela substância, daquilo se transformar num grande problema de saúde para si próprio e, consequentemente, um problema social que é uma outra face do álcool e das drogas. Então, pode envolver a biologia? Sim. Né? Vou falar do psicológico e o social. Exatamente, é fantástico a tua conclusão, porque a grande maioria das doenças psiquiátricas é assentada nas definições do tripé biopsicossocial, do biológico, aí considerando as questões genéticas, hereditárias, e o alcoolismo e as drogas, você tem uma carga genética muito grande, você tem essa concordância de seres da mesma família que tem o problema, né? Você tem a questão psicodinâmica, que se refere à sua estrutura de personalidade, às suas vulnerabilidades, aos seus enfrentamentos dos problemas do dia a dia, do estresse, e, claro, o contexto social na qual você está inserido, que te vulnerabiliza ou não em relação àquilo. Por exemplo, é o suporte que você tem de uma família, a situação de estar empregado ou não, de você ter recursos ou não, recursos de enfrentamento. Então, é tudo isso, em maior ou menor grau, que fundamentam a dimensão dessa questão, como eu te falei, que é um grave problema de saúde pública. O grande estresse pode levar a pessoa, dependendo se tiver a vulnerabilidade para potencial risco de vício, um estresse, a morte de um familiar, a perda do emprego, perda da namorada, pode levar a isso? Não tenha dúvida, é o fator, porque o estresse, né, que é o acontecimento. O que é o estresse, né? É um termo que a gente... hoje não, no último episódio, não foi? Falamos no último episódio sobre estresse. O estresse, né, ele é um termo que a gente importa da metalurgia, né? É que a capacidade de um determinado material resistir a um certo Perdão, trabalho. doutor, deixa eu voltar à pergunta. Claro. O estresse possíveis perda de emprego, perda de namorada, é possível levar certas pessoas que têm vulnerabilidade ao potencial vício? Sem sombra de dúvida, porque ela fica nessa vulnerabilidade afetiva
ela fica num estado afetivo conturbado, que pode ser um estado de angústia ou de sofrimento mental, e aí ela começa a perseguir alguma coisa que traga alívio, à medida que ela não consegue lidar com isso, né, que seria a sua capacidade de resiliência, aquilo está além dos limites da sua capacidade de suportar aquilo, então ela busca um efeito em alguma substância que seja um amenizador disso. Muitos dos alcoolismos, só para exemplificar isso, pacientes que estão em estado desse estresse crônico, por várias situações, por perdas, ou eventualmente quando isso já se transformou numa depressão, estão buscando no álcool uma tentativa muito ruim, por sinal, de tratamento, de alívio momentâneo que seja, mas claro que causando um outro problema mais grave para si mesmo. E um problema que durará bastante tempo e será bastante difícil fugir dele, sair dele, né? Porque dando mais um passo, né? Aí a gente falou das dependências, desse abuso, dessa fronteira, que é difícil de definir, eu concordo plenamente, e cada pessoa tem um tamanho dessa fronteira, essa fronteira está a uma distância, né? Algumas pessoas podem, para dar um outro exemplo, por exemplo, tabagismo, cigarro mesmo. É uma droga também. Que é uma droga lícita, né? Legal. E uma droga cujo dano, aquilo que eu falei, demora anos para aparecer, né? Os malefícios para a saúde. E muitas né? pessoas podem experimentar, né? Porque antigamente o pai às vezes estimulava e tal, alguns cigarros e não se tornaram dependentes. Enquanto outros, um único cigarro ou um único meio cigarro, né, pode abrir esses receptores todos nicotínicos aí e causarem a passagem dessa fronteira. Essa indução, esse looping, né, usando contínuo de você querer... Certo isso? Exatamente. Muito bem. Então, quer dizer... E essa fronteira não dá para medir, porque tem aquele que vai acontecer com meio cigarro e aquele que vai acontecer, nunca vai acontecer com... Ele para a hora que ele quiser. Fica uma semana fumando e não vai se transformar no vai ter um uso mais controlado e eventualmente pode não querer usar de uma forma repetitiva, né? Isso, e vai conseguir isso de maneira bem tranquila, evitar aquela substância. Mas quando passa a fronteira, passa a ser um doente com CID, certo? Com um número, né? Um catálogo, uma classificação de doenças, e aí então a gente entraria na parte do tratamento, né? Da dificuldade de tratar, o que envolve tudo isso, né? Com isso que você trabalha atualmente, com esse tratamento desses dependentes, como que acontece essa procura da família ou do próprio dependente, como que são as regras hoje? Conta um pouquinho pra gente sobre isso. Justamente por ser um universo muito amplo, não só no sentido de que existem muitas drogas e cada uma tem as suas determinadas características, também nenhum dependente de álcool e drogas é igual ao outro, seja pelos seus fatores biológicos pessoais, seja pela questão da sua própria dinâmica, do seu funcionamento psíquico, que é uma digital, né? É extremamente definido para si próprio. E aí, para falar de tratamento, a gente tem que pensar numa série de conceitos, né? Se esse indivíduo vai ser trazido pela família ou vai vir pelas próprias pernas, né? É um primeiro definidor, porque muitas vezes essa pessoa nem tem a dimensão de que aquilo é um problema. Isso, exatamente. Todos que passam essa fronteira precisam de ajuda ou não? Teoricamente, sim, porque quando você pensa que aquilo já virou uma questão de abuso e de dependência, você já tem medido diretamente que essa pessoa tem danos à sua própria saúde. Portanto, por exemplo, no alcoolismo, você está provavelmente prejudicando o seu fígado, o seu coração, vários órgãos que são alvo desse efeito deletério maligno do álcool. O usuário de cocaína, que ele está correndo um risco de infarto, né? E quando a gente pensa, por exemplo, população jovem, que infartou muito jovem, tem sempre um risco de ter sido induzido pela própria cocaína. Então, uma das primeiras questões é o quanto eu consigo dimensionar que aquilo está sendo um problema para a minha saúde física, para a minha saúde psíquica, usando essa separação. E existe muito que a gente chama de fase contemplativa, quando eu até reconheço que aquilo é um problema,
de saúde, mas não acontece comigo, acontece com os outros, ou até antes disso, que eu nem reconheço que aquilo pode ser um problema de saúde, então eu não quero nem passar perto do médico, do psiquiatra, tá tudo bem, as pessoas que estão falando demais de mim. Mas, de alguma maneira, elas podem chegar ao tratamento, às vezes trazidos até, dependendo do nível de problema que causou, eventualmente teve uma intoxicação muito grave, teve uma questão que a família precisou intervir e é trazido para um hospital. Uma emergência, né? Ele pode ficar internado ou não, pode ser uma internação voluntária ou não, e a gente vê direto porque existe esse meio a meio na psiquiatria, quando a gente considera os hospitais psiquiátricos que cuidam de dependentes químicos. Muitos não estão ali voluntariamente, podendo discutir se isso é bom ou não para o tratamento. Mas, de qualquer maneira, o tratamento pode ser feito tanto em termos de consultório, ambulatorial, quanto pode ser num regime de internação, quando a gente já definiu que essa patologia é mais grave, já está trazendo consequências muito mais graves para a saúde. E a partir dali vão ser tomadas uma série de medidas, que o primeiro passo é a desintoxicação, que é eu tentar livrar o organismo dessa droga, até tentando prever possíveis efeitos de síndrome de abstinência, como no álcool, como na cocaína ou da heroína, né? Hollywood é muito pródiga, né, em mostrar esses efeitos, pacientes em síndrome de abstinência. Quem não assistiu? Tem tempo? Hã? Tem um tempo para limpar o organismo? Então, essa questão da desintoxicação também é uma coisa que é muito legal falar, porque, teoricamente, algumas drogas podem sair em questão de 24, 48 horas, até uma semana do organismo. Mas quando você está desenhando um tratamento, você fala assim, não, o indivíduo ainda está em fase de desintoxicação, não é só o organismo se livrar dos últimos metabólitos, né, das últimas moléculas da droga que estão ali presentes. Mas, às vezes, essa limpeza do próprio cérebro, que estava tão inebriado, né, tão na consequência do uso contínuo daquela substância, que esse cérebro passou a funcionar de uma maneira diferente. Então, a gente tem que começar a desabituar esse cérebro da presença daquela substância, né? E mais do que isso, vem as fases subsequentes, que é recondicionar a vida desse indivíduo, que ele pode viver, ele pode ter buscas do conhecimento de si mesmo, do lidar com as situações, sem ser através do universo das drogas. Então, você tem as modificações de comportamento, você aprende que esse indivíduo possa lidar com os problemas. E aí você tem inúmeros tipos de grupos de terapias, né, que intervêm diretamente e faz que esse indivíduo faça essa imersão em si mesmo e tenha... Isso é muito importante, né? Retome o controle e tenha um amplo entendimento do que foi aquela droga para a sua vida, o que ela representa para ele naquele momento e o que vai ser à medida que ela... como que ele vai se possibilitar, como que ele vai se instrumentar, se aparelhar de ficar sem ela, né, tocando a vida de uma outra maneira. Então, toda essa parte do inventário, até esse é um termo dos alcoólatras anônimos, que é um grande tipo ou narcóticos anônimos de grupo, quando esse indivíduo faz esse levantamento da sua própria vida e começa a imaginar todo um universo diferente de modificações, de hábitos, de comportamentos, do que eu vou fazer para me estruturar, para ressignificar a minha vida de uma maneira diferente. Sei que o assunto está interessante, mas temos um recado para você. Quem tem incontinência urinária severa sabe que assaduras e irritações da pele podem acontecer. Mas existem maneiras de ter liberdade e conforto, mesmo com a perda de urina. Tena é uma marca que cuida da saúde e do bem-estar de quem tem incontinência. É a linha Tena Dermacare, indicada para pessoas com incontinência severa. Possui uma rotina de cuidado de 3 passos para deixar sua pele saudável, cada produto com uma função. Para manter a pele seca, use a fralda ou a calcinha, cueca, absorvente descartável na limpeza da pele. As toalhas umedecidas possuem vitamina E, ajudando na hidratação e conforto. E para manter a pele protegida, use os cremes barreiras, que são lançamentos da linha Tena Dermacare. São 2, o creme barreira para hidratação extra e o creme de zinco para peles sensíveis.
Quer ter uma pele saudável e livre de umidade? Conheça a linha completa em www.tena.com.br. Tena, cuidar da sua pele faz bem a você. É claro que eu às vezes eu posso, tanto para drogas, para o álcool como para drogas, eu posso ter aquilo que é um uso tanto primário ou secundário. O uso secundário, começando pela segunda parte, é justamente quando eu tenho uma doença psíquica que às vezes estava me vulnerabilizando para a droga. E eu já falei aqui, por exemplo, depressão, no meio de uma angústia, do meu sofrimento, do meu negativismo, eu posso estar buscando alguma coisa que me alivie, eu posso estar buscando um álcool que me relaxa, que me tira daquele momento de sofrimento psíquico, eu posso estar buscando a cocaína que me dá energia, que me dá motivação, que me faz, por exemplo, sair da cama, né? E à medida que essa patologia está presente, no caso depressão, poderia ser uma ansiedade, né? Eu vou tendo uma coisa que vai sustentando a minha busca por aquela substância. Ou não, esse uso pode ser primário. Eu comecei a usar aquela substância por uma determinada curiosidade, gostei do efeito e aquilo dentro daquele looping que eu falei se autossustenta o tempo todo. Tem protocolo para atendimento conforme a droga? Tem, né? Cada droga tem a sua definição, tem os seus sinais de abstinência bem definido, que é uma coisa que tem que ser tratada. Porque, por exemplo, a abstinência é uma das coisas que sustenta o vício. A gente falou de cigarro agora há pouco, e uma das coisas que mantém o indivíduo fumando é quando ele fica sem o cigarro e a falta aguda da nicotina dá todo aquele temor, aquele stremelique no corpo, aquela ansiedade, aquela sensação de mal-estar que faz com que eu fique desesperado buscando um outro cigarro. Então eu tenho que estar prevendo isso, eu tenho que passar por essa fase e eu tenho que estar colocando esse indivíduo. E não é um processo da noite para o dia que ele tem esse entendimento, né? Porque o cérebro ele fica tão abstraído, ele vai entrando tanto nessa realidade da droga em si, como eu falei, ele vai diminuindo o repertório, vai vivendo tão só em função da droga, que todo o restante do mundo ele ainda é difícil para ele, já é difícil para ele imaginar como era antes dele estar naquilo tudo. Se é que ele consegue dimensionar como era antes, porque às vezes isso começou muito precocemente na sua vida. E a pessoa percebe isso? A própria pessoa que usa? Muitas vezes não. Tá? Quem mais percebe? Quem mais percebe se não é ele mesmo? A família percebe, né? E família é um fator fundamental, né? Que o indivíduo está numa roubada, né? Por vários motivos, seja porque esse indivíduo não sai da cama ou porque está na rua, um amigo, né? Muitas vezes esse indivíduo não chega pelas suas próprias pernas, é trazido por alguém, um pai, uma mãe desesperado porque o seu filho está na rua, está na boca de fumo, está correndo riscos, já foi pego pela polícia com uma certa quantidade de papelote, já não consegue estudar, está indo mal na escola ou na faculdade, né? Ou quando, às vezes, por exemplo, já aparece uma doença física, por exemplo, do álcool, vai lá, uma doença hepática, que é a mais comum, doenças intestinais, de coração, ou até doenças mentais, porque tem várias doenças, como eu falei, a doença mental, a depressão ou uma psicose, ela pode ser um fator que propicia a pessoa usar uma droga, mas ela pode ser uma consequência também do uso de drogas. Então, a droga levou aquela pessoa que já tinha algum fator de tendência para desenvolver uma psicose, uma esquizofrenia ou outra doença psiquiátrica, a droga pode acelerar esse processo. Pode acelerar esse processo. Não tenha dúvida disso, né? Cocaína é um grande causador de doenças psicóticas, onde o indivíduo fica num mundo paralelo, vamos usar os termos jargão popular, né? Ele fica num mundo que é só dele, né? Tendo crenças que são só dele, né? Persecutórias, né? Na maior parte das vezes, ouvindo vozes, vendo vultos, né? Que ele perde o contato com a realidade. A definição clássica de psicose é essa perda do contato com a realidade, e induzida pelas drogas. Álcool induz, cocaína induz, e é uma das grandes discussões se a maconha faz isso ou não, e a gente sabe que sim. Que sim. Que sim. Tá, agora, a gente falou aqui então sobre o uso, sobre o abuso, sobre o primeiro contato, sobre a experimentação, sobre a não existência da escadinha, né, como você falou, dessa escalada. Mas aí, vamos colocar uma polêmica aqui, uma coisa que para mim ficou meio nebuloso. A gente falou agora nessas últimas falas sobre a gravidade, sobre a família que chega desesperada.
certo? E com certeza, sim. Tem a história, eu não sei se é verídico ou não, que o famoso o roqueiro Ozzy Osbourne, que sempre foi um usuário declarado, quando viu o filho usando, recuou. E parou e mudou a sua... Recuou como? Ele parou? Bom, dizem que ele recuou sobre o que ele fala, né? Sobre o uso. Ah, entendi. Sobre ser de um defensor, né, disso. Exatamente. Né? Entendi. Outra, por exemplo, também, que a gente pode falar aqui porque foi público, né? Rita Lee, etc. Então, aqui a gente fala coisas, então, relacionadas à ciência, ao que acontece. Já que a gente tem tudo isso, então a gente falou também no começo do não problema da experimentação, da não gravidade, da pequena quantidade. Então, isso para mim não ficou muito claro. A única que a gente teve, já que é um problema grave, isso a gente tinha consenso. Consenso? Para nós aqui. Que a família fica desesperada e tem aquele problemão na mão. Então, onde a gente deve atacar, como gestor público, por exemplo, ou como família, aonde está o erro? Aonde que a gente deve atacar? Né? No primeiro uso, pelo que eu entendi que a gente falou, não é isso que vai resolver. Onde que a gente poderia? Deve, não é uma palavra muito pesada, mas onde poderia para não chegar nessa situação? Informação, que tipo de prevenção a gente poderia aplicar como poder público, qual ação, né? O não uso, ele é inviável, né? Porque desde que a humanidade é a humanidade, ela busca uma determinada droga que vai trazer um determinado efeito. Em todas as culturas e todas as eras, ela está buscando, experimentando alguma coisa. Sabendo que existem drogas que têm um potencial de causar consequências muito ruins para o organismo, então é uma questão de vigilância do próprio organismo, exatamente essa é a minha pergunta. Primeiro exatamente ponto é aquele indivíduo saber, por exemplo, eu acho que é de um senso comum aqui, todo mundo tem, que se eu for agora lá na Cracolândia pegar uma pedra e fumar, eu posso estar entrando numa roubada, porque por mais que eu, psiquiatra, que trato isso, que eu vejo dependentes de crack todos os dias, sujeito arrebentado, física, emocionalmente, arrebentado na sua essência, eu mesmo, experimentando uma pedra de crack, você posso pode cair nesse ciclo. Posso cair pode nesse não. Em crack, no caso, vai, né? Provavelmente vai. Teve uma série da Globoplay, agora há pouco tempo, né, em que isso ficou muito patente, que ela era uma médica, né, e tinha um conhecimento. Onde Está Meu Coração, né? Qual é o nome da série? Onde Está Meu Coração. A história verídica? É uma ficção, mas que mostrou com muita veemência esse ambiente. Onde está meu coração? Eu acho que é isso. Precisa. Não, te confere. É isso mesmo, né? Confere. Né? Eu às vezes eu confundo o nome da. Eu assisto tanta série, tanta coisa que eu às vezes troco, né? Eu chamo Jesus de Genésio também, né? A vida de Genésio, né? Morreu na cruz. Não, brincadeira. Mas assim, mostrou com muita contundência o que é esse universo, porque ela, como médica, vinha de um filho, de um pai que também era médico, que é interpretado pelo Fábio Assunção. Essa série foi maravilhosa para pontuar tudo isso. A atriz foi sensacional, né? E mostra várias dessas fases do tratamento, de tudo que ela passa por essa consequência funesta. Então, essa primeira coisa é do indivíduo saber aonde ele está entrando, e aí entra até uma coisa muito importante a gente falar aqui agora, aproveitando essa pergunta, que é a tal da percepção de risco, que entra muito no conceito se uma droga deve ou não ser liberada, se ela pode ser ou não considerada lícita ou ilícita. Era uma pergunta mais para frente sobre legalização da maconha, mas deixa eu chegar lá. Então, e uma das dimensões que a gente tem medo ao liberar uma determinada droga para o seu consumo, que liberar talvez, entra uma outra discussão que talvez não seja tão médica, que é a questão da descriminalização ou não, né? Mas é a questão da percepção de risco. Quanto, a partir do momento que aquilo é aceito, que aquilo é vendável, que aquilo está disponível de uma certa forma, diminui o entendimento que cada indivíduo tem, ou da sociedade, que aquilo pode representar um determinado risco. Percepção de risco piora, né? Piora. Não, na verdade ela diminui, né? Porque o álcool é socialmente aceito, o álcool se vende, tudo bem, que você não deve vender bebidas alcoólicas para menores de 18 anos. Mas a indústria tenta fugir disso. Mas a indústria, né, não tem já propaganda o tempo todo, como tem antes, né? O álcool, a emoção, toda aquela coisa causada, mas tá disponível. Não, né? tem na televisão, mas né? vários lugares tem, né? Continua a mesma... As empresas, elas
assumem atalhos para poder todo mundo saber que existe um whisky de 18 anos, 12 anos, que é uma delícia e vai te levar a patamares, né, de Como prazer. nas propagandas de cigarro ultimamente, Sim. né? Na minha fase Antigamente, eu vivi os anos 80 como adolescente, né? Sim. Você tinha, né, uma propaganda de cigarro, você tinha emoções, você pulava de paraquedas, né? Você Cavalo. escalava a montanha, cavalgava, né? Você só era feliz se você fumasse, né, um belo de um cigarro, Não, tinha coisa do Marlboro, do tinha- Hollywood, tinha coisa do pior. Fosse, né? O cigarro era distribuído gratuitamente nas ruas do Guarujá. Uhum. Aqueles carros cheios de propaganda com modelo, você passava lá com 13 anos, cheio se de você mulher quisesse, bonita, e você né? ganhava Era- um packzinho com 5 cigarros e era distribuído para todo mundo. Isso mudou bastante, mas essa é a nossa discussão, né? Onde mais pode avançar ou não, né? É mais ou menos por aí. Essa é uma questão sempre que vai ter sempre muita discussão, com muitas opiniões divergentes, e claro, a gente respeita Claro. a divergência e a pluralidade Óbvio. das opiniões, Sem dúvida. né? Mas o que eu falo assim, como psiquiatra, para os meus pacientes, principalmente quando o assunto é maconha, né? Que eu tenho esse pé muito atrás, né? Você tem um pé muito atrás da liberação. Da liberação, Que é né, de diferente como vai de ser feita, descriminalização. Tem nada né? a ver uma coisa com a outra. Eu vejo o uso da maconha, do cannabis, como um potencial medicamento para muitas coisas. Eu acho isso fantástico. Isso a gente já discutiu aqui, que é outra coisa também, né? Não Que é outro recreativa, é assunto. uso medicinal, gente. Quando a gente discutiu aqui com o Dr. José Wilson, com a Jéssica Duran, que ainda não foi ao ar, sobre CBD, isso é outra coisa, né? O uso medicinal. Não tem É nada a ver com fantástico o que vem por Sim, aí, e claro, sem dúvida. desde que usando o rigor científico para tudo isso. Exatamente. Mas, desculpa. Perdão, doutor, eu vou fazer uma pergunta. Nesse assunto, pegando esse gancho, se o uso pode causar determinada patologia, doença, ou uma doença, a pessoa já facilitar o abuso, tem o risco de liberar maconha e ter possíveis doentes lá na frente? É isso que a gente coloca o tempo todo, né? Tem um professor, que é o nosso professor de psiquiatria, que agora deve estar se aposentando, que é o professor Valentim Gentil, uma vez num Roda Viva, ele falou, olha, vão liberar maconha, vão abrir uma fábrica de esquizofrênicos. Eu não sei o tamanho dessa... É uma frase que tem muito impacto, que a gente tem para essas pessoas que têm uma vulnerabilidade genética para criar uma psicose, que é uma doença mental das mais graves que existe, você correr um risco muito grande ao se utilizar. É claro que assim, tem fulano que usou a vida inteira e nunca aconteceu nada, e um monte de gente que usa um monte de tempo, então isso é uma exceção que acontece com um ou outro. Então é questão de você saber os seus limites. Você tem casos de doença psicótica na família, você já tem uma genética, e às vezes você não precisa fumar uma determinada quantidade, você é repetitivo. Eu já vi muito adolescente que no seu primeiro tapa, né, já acabou desenvolvendo uma doença mentalmente é muito grave. Só fazendo duas coisas. O que eu falo para os meus pacientes que me procuram, né, que esse assunto vem à tona, às vezes ele está lá na minha frente por causa disso, você sabe aquela história que usar essa determinada droga pode dar ruim? Né? Dá ruim, porque eu vejo o tempo todo acontecendo aqui, eu estou aqui no meu papel. Então, eu não posso, como psiquiatra, com muita tranquilidade, ser muito permissivo em relação a isso, porque eu tenho que depois correr atrás das consequências e das dificuldades que traz, que são os pontos. E às vezes eu estou lidando com gente que, desculpa o termo, que se ferrou muito na vida por causa disso tudo. Deixa eu entender melhor. Esse tapa é o trago? Tragada? É o jargão que eles usam, né? Um adolescente deu um trago e já desenvolveu uma doença? Pode acontecer isso, foi o que o doutor Pode acontecer. Não, é claro que isso é uma exceção, tá? Sim, mas tem gente que às vezes está nos primeiros usos, não é uma pessoa assim, ele se estrumbicou agora porque ele usou droga a vida inteira e agora ele está usando um termo que os dependentes usam muito, que é o colano platinado, quando você já deteriorou muito o cognitivo, ou atravessando o espelho, que quando ele já tem um tamanho dano cognitivo que ele já não tem mais um retorno a uma etapa de funcionamento psíquico mais pleno. É um jargão dos dependentes, você vai ver muito em hospital psiquiátrico, assim, doutor, fulano já atravessou o espelho, quer dizer, ele já foi muito além das consequências que ele poderia ter,
né? E um outro termo que é equivalente disso é ele colou platinado, né? Que é um termo acho que da automobilística, né? Quando o motor, né? funde. E aí fica muito difícil de conseguir. Aí é uma recuperação muito mais difícil. Agora, porque se ele desenvolver esquizofrenia, por exemplo, aí é praticamente muito pequeno. Ele vai desenvolver uma doença mentalmente muito grave. Eu acho que um livro que é fantástico para ilustrar isso desde o século XIX, né, de uma pessoa que foi um defensor da maconha, que é o Charles Baudelaire, que é o Paraísos Artificiais, né, da qual também depois saiu um filme, né, que é um pouco baseado no livro, não é o livro, mas é baseado nisso, mas que mostra, né, aonde você pode chegar em termos de consequências muito ruins para o seu organismo usando determinadas drogas. Tá? Então, no ambiente, no meio médico, psiquiátrico, quer dizer, não deve ser um consenso, mas qual é a opinião sobre essa liberação, por exemplo, de maconha ou qualquer outra droga que hoje seja ilícita? Você tem uma divergência muito grande de opiniões, desde gente que são mais liberais, que tem um entendimento de que nem chega a ser um dano de saúde, como gente que é mais radicalmente contra liberar, justamente por essa percepção de risco, por entender que a maconha tem consequências, o seu uso crônico, que pode causar dependência, que o indivíduo pode começar a ficar com o seu mundo muito restrito em relação a esse uso cada vez mais ligado somente a esse uso. O que a gente tem que pensar, Sidney, é que a maconha de hoje ela está cada vez mais potente, né? O teor de THC, que é a substância causadora da dependência e dos efeitos deletérios para o psiquismo, ela tem um teor cada vez maior de THC. A maconha que os hippies fumavam nos anos 70 era 1,5%, talvez 2%. Hoje a maconha tem 3%, 4%, e até com formulações mais com produções hidropônicas, tá, onde você concentra muito esse teor de THC. Né? E um caso bem que a gente tem que considerar, por exemplo, que é o skunk, que é uma maconha de alto teor de THC, onde essa quantidade pode chegar em 17,5%, 20%, né? Ou se falar de 25% de THC, maconha altamente concentrada da substância que pode ser deletéria. Então, não é só o uso da maconha em si, mas é que as drogas estão cada vez mais potentes e, portanto, com um potencial de dano cada vez maior. Então, tá? mesmo no meio acadêmico, no meio de profissionais altamente gabaritados dentro da psiquiatria, não há consenso entre essa situação. Não há muita divergência. É um assunto que talvez dentro da psiquiatria mais desperta as paixões, as opiniões políticas. E as paixões e os ódios também. E divergentes, né? Eu respeito todas as opiniões, mas é aquilo que eu falo assim, onde eu tenho que olhar para mim. Pode dar ruim? Pode. E eu vejo o dar ruim na minha frente com aquele indivíduo, aquele adolescente, ou às vezes uma pessoa mais velha, que está numa roubada muito grande por o uso daquela substância, outras eventualmente combinadas, né, mas que está com a sua vida muito limitada naquele momento por tudo aquilo. Qual que é o tratamento para esses casos, por exemplo? De quais casos, desculpa? Desses casos que fundiu o motor. Uhum. Então, tirar das drogas, acho que o primeiro passo... Atravessou o espelho. É isso. Você tirar das drogas, você fazer uma reabilitação cognitiva muito intensa, que são técnicas terapêuticas, e tentar recuperar as habilidades que essa pessoa foi perdendo ao longo da vida. Então, são tarefas comportamentais que voltam a fazer com que ele compense aquilo que ele já não tem mais com tanta facilidade de fazer. Eventualmente, esse que é um dos problemas da droga. Ela provoca a morte de neurônios, de células nervosas. O álcool faz isso. Existe um quadro clássico que é a demência alcoólica, né? Que o indivíduo usou tanto álcool na vida que vão usar uma coisa popular, mas para impressionar mesmo, derreteu o cérebro, e outras drogas fazem isso. Um colega nosso, né, tem um trabalho clássico de cola de sapateiro, que seria uma dessas drogas supostas de entrada, né, da famosa escadinha, que eu já disse que é um conceito que eu contesto.
nesses adolescentes, normalmente meninos de rua que usavam cola de sapateiro, e que era mapeado o seu cérebro, exames de imagem, e tinham virado um queijo suíço, porque você tinha ali, né, mortes muito pontuais de células nervosas. Então já não é um cérebro, né, que vai ter o mesmo funcionamento. E essa é uma das questões da droga. A porta de entrada para essas drogas altamente perigosas, com esse potencial maligno, é cada vez mais precoce. E o cérebro da criança, o cérebro do adolescente, é um cérebro em formação. Então, ele é muito vulnerável a essa série de modificações e essa série de consequências funestas do que, por exemplo, um cérebro de um adulto, onde você já tem uma conformação mais definida. Esse é o risco das drogas, você pegar essa faixa cada vez mais precoce e estar induzindo uma conformação cerebral que já é toda, de alguma maneira, diferente. O cérebro de um adulto não é 18 anos, é o quê? 24, 27 anos? Dizem que até os 22, 25 anos a gente ainda está tendo a formação, né? Tanto que a gente não define o que é personalidade antes dos 18 anos, em tese, porque você tem ainda toda uma estruturação acontecendo. Mas é claro, né? Então, o uso antes disso e depois disso tem diferentes potenciais de estrago. Dano, de Não, estrago. isso é clássico, né, na psiquiatria, na neurologia, potenciais de estrago diferentes. E a nossa preocupação, né, é do acesso que essas pessoas têm a fases muito precoces da vida, podendo, né, ficar sobre esse risco, sobre esse deletério, né, essa nocividade tão diretamente. E essa agressão ao neurônio, que você agora há pouco falou muito bem, Fábio, ela acontece independente da dose? Por exemplo, é claro que quanto mais você usar, mais você está expondo. Então você tem lá, para você que está nos ouvindo aí, a gente tem que ter uma coisa muito importante, como a gente sempre fala aqui, ninguém está chutando nada, é estabelecido cientificamente. O número de neurônios nosso na fase adulta, ele é fixo, só vai para trás com o nosso envelhecimento com o passar do tempo. Então, neurônios não se recuperam. Hoje a gente até teve aqui um neurocirurgião falando sobre a neuroplasticidade, que alguns estudos dizem que vai até o final da sua vida, ok, excelente, mas o neurônio como célula nervosa, se você está com seus 30 anos com 1 bilhão de neurônios, nunca vai ser 1 bilhão e 1, vai só diminuir. Então, a dose dessas drogas, seja álcool, seja o cigarro, seja o Loloc, né, o Ló é a mesma coisa que lança perfume, né, se não me engano, ou não, talvez. Mas essas drogas estão psicoativas. Elas sempre, então, deletam neurônios, quase todas. Né? E aquilo é insubstituível. E não depende da dose também usada. Que delete 1, 2 ou 2 milhões de neurônios, vão deletar. Quando você, às vezes, tem um consumo muito grande, você tomou um simples porre, você fez o desfavor para o seu cérebro de matar alguns milhões de neurônios. É que você tem uma reserva num universo que é de bilhões, né? Sabe? É até uma dúvida. Quantos neurônios a gente tem no cérebro, né? Tanto quantas estrelas que existem no céu, não sei, né? Exatamente. Mas cada vez que você consome, esse número diminui. Alguma população você mandou embora com muita facilidade. Então, com o tempo, você imagina que esse número mesmo de um pequeno número de neurônios indo embora, com o tempo, isso certamente, nos casos mais graves, vai, por exemplo, se transformar numa demência alcoólica, onde a quantidade diminuiu tanto que o seu cérebro não consegue mais estabelecer as conexões adequadas para que você possa ter uma vida adequada, né? Uma vida normal. Tem um momento que você passa essa fronteira, exato, né? E que você entra num quadro onde a sua perda cognitiva, você já não consegue mais compensar, né? Porque é aquilo que foi falado agora, a neuroplasticidade, a sua reserva já foi para o espaço, você já não tem mais as vias alternativas de compensação. Então você começa... Isso é irreversível. Isso é reversível. Porque neurônio não se duplica. Como outras células do nosso corpo se duplicam, né? As células do fígado, do seu rim, da sua pele. Ela não se regenera, né? Mas ele não cresce de novo. Não se regenera. Não existe mitose do neurônio, né? Que se transformar em 2 neurônios. Não. Uma vez perdido, não há reposição. É isso? Não. Né? Até onde a gente sabe, não.
Existe o fenômeno da plasticidade. De um outro neurônio ali perto fazer aquela função momentaneamente. Mas ele também pode ser destruído. E depois vem outro, e tem um limite. Não que nasceu outro no lugar, isso não. Foi falado um tempo atrás, na conversa, sobre internação compulsória obrigatória, né? Compulsória ou facultativa, pode dizer assim? Compulsória é quando a família pega e leva, ou médico... Excelente pergunta. Como funciona hoje essa, você sabe? É assim que fala, compulsória e facultativa? Existe a internação voluntária. Né? Que aquele indivíduo chega pelas próprias pernas, doutor, eu tenho um problema de saúde, eu quero me ajudar, eu preciso ser internado, eu preciso ficar, né, longe do que eu estou fazendo, do que eu tenho. A involuntária, que é onde ele é trazido pela família e é onde você faz uma comunicação para o Ministério Público, para não caracterizar um cárcere privado, olha, com a anuência da família e diante de uma condição médica grave, ele precisa ficar numa instituição protegido de si mesmo nesse momento, e até mesmo a compulsória, quando você já tem uma determinação judicial para que esse indivíduo seja recolhido, né, em instituição, para que ele também seja submetido a um tratamento. São 3 tipos, então, de internação: compulsória, a voluntária, involuntária, voluntária, involuntária e a compulsória. Compulsória por determinação judicial? Judicial. Em que caso, por exemplo? Por exemplo, é um indivíduo que está psicótico, está causando um dano, sei lá, ele tem um delírio de que querem matá-lo. Né? Então ele está com uma revólver na rua, porque ele não tem a menor crítica do que está acontecendo, ele vai atirar na primeira pessoa que aparecer na frente dele à medida que ele entender que é uma ameaça para si próprio. Então ele está numa doença que tem uma determinada gravidade, onde ele oferece risco para outras pessoas, eventualmente para si mesmo e tudo mais. Então o juiz determina que seja feito o tratamento. A gente, não, em todos os episódios que não cabe, mas nesse cabe, como entra o SUS nessa situação, né? Para quem está ali ouvindo, muitas vezes pode ter uma situação de necessidade desse acolhimento na família, em casa, e nem sempre tem recurso para poder estabelecer uma relação privada, né? Procurar um médico particular ou utilizar um convênio. Então, o SUS também consegue atender e acolher esses doentes que passaram aquela fronteira que a gente falou lá no começo? Como é que funciona isso? Lá no ICESP, por exemplo, esse serviço ele é aberto a quem? Como que é o acesso? O ICESP é um instituto que trata pacientes com câncer, né? Então, quem eu trato no ICESP são pacientes com câncer que têm uma determinada patologia psiquiátrica que precisa da atenção especificamente desse profissional. No SUS, o dependente de álcool e drogas, ele é contemplado por uma série de estruturas, da onde aquela de maior complexidade é o CAPS, né, o Centro de Atenção Psicossocial, num especificador que é o CAPS álcool e drogas, CAPS AD, que é uma estrutura que tem... Porque o tratamento de álcool e drogas, ele tem um pressuposto de uma equipe multidisciplinar, né, de uma equipe que tem uma complexidade e uma abordagem muito específica. Então, por isso que é separado das outras patologias psiquiátricas que tem outros tipos de CAPS, CAPS 1, CAPS 2, mas para os transtornos mentais. Para as dependências, você tem uma série de medidas mais específicas, uma grade de abordagens mais específicas que é contemplado nesse tipo de estrutura. É claro que um dependente mais simples, eventualmente, ele pode estar pelo psiquiatra do ambulatório de saúde mental, do posto de saúde, da UBS, eventualmente ele vai para a CAPS, considerando os casos de maior gravidade, ou eventualmente considerando... Porque o que é um CAPS? É uma estrutura onde você chega de manhã, né, andando pelas próprias pernas, ou trazido pela sua família, e no final da tarde você passa ali um dia fazendo as atividades, sendo atendido, tendo consultas, e no final da tarde você volta para casa, sendo tratado, e no final você volta à noite para casa, e no dia seguinte você volta. Você é internado? Não é uma internação. Né? A internação, CAPS, isso no CAPS. Né? Mas tem uns pacientes que não vão ter esse ir e vir, se você não recolhê-lo, ele não volta no dia seguinte. Então, e ele precisa de uma determinada atenção. É essa discussão que se faz arduamente com a população da Cracolândia. Porque
aí que entra até a divergência de opiniões. Tem gente que defende assim, não, mas o indivíduo que tem o direito de decidir se ele pode ou não fazer, se ele deve, se ele quer ou não fazer o seu tratamento. Isso não acontece no mundo do crack. O crack é uma doença tão nociva, uma droga tão nociva que a pessoa perde muito precocemente o seu discernimento. E ele não consegue. É uma doença. E aí a questão assim, então vai se internar, muitas vezes é o que você pode fazer para fazer com que esse indivíduo tenha alguma chance de retornar, de retornar à realidade e começar a não mais a ter aquela compulsão extrema de uso do crack e possa sair, né? Mas aí entra a discussão, você está privando o indivíduo de liberdade, não deu o direito dele decidir ou não. Eu acho que é muito complicado nesse tipo de patologia. Você pode até discutir isso para outras drogas, mas o ali crack não. Fica fora de cogitação. E é para isso que existe o recurso mais extremo, que é da internação psiquiátrica. E a internação, o recolhimento mesmo para uma instituição já mais restrita, né? Também o Estado oferece em algum aparelho? Oferece, tá? Então, você que está ouvindo, veja, o Estado também oferece via SUS o tratamento ambulatorial para aquele que passou a fronteira, o tratamento num CAPS, que funciona como o Dr. Fábio explicou brilhantemente, de dia e à noite volta para o seio da sua família, e também uma internação, já no casos mais graves, para ficar isolado da medicação, da droga e conseguir se recuperando de outra maneira. O Estado oferece tudo isso. Em tese, sim. Claro, em tese. Tudo está previsto no estatuto, né? No funcionamento do SUS. Existem. O CAPS, eu sei que a gente atende algumas pessoas do CAPS também. O CAPS funciona muito bem, tem acesso relativamente bom para todos. Internação, eu perguntei porque essa eu não sei, mas o CAPS AD consegue atender quase toda a demanda necessária, né? Não tem grandes problemas, até onde eu sei. A internação, imagino que seja uma coisa bastante mais delicada, número de vagas e tal. Mas na Grande São Paulo, por exemplo, onde estamos, os CAPS AD funcionam. Claramente, numa cidade como São Paulo, você tem uma estruturação do SUS que permite que, com algumas deficiências muito pontuais, você possa ter aquele indivíduo seja atendido em algum lugar. Para algum lugar ele vai. De maneira você vai ter uma atenção. Bem atendido. Exatamente, e vai bem conseguir atendido. sair daquele problema. Eu tive uma fala aqui que eu queria corrigir ou até perguntar, que eu achei pesado. Doente mental é esse o termo ou não? O psiquiatra não gosta de falar doente. Então eu também achei pesado falar isso. Né? A gente não... É uma doença. É uma doença, tá? Mas a gente... É porque a questão de falar doente mental, você traz uma das coisas que é muito caras na psiquiatria, que é a questão do estigma. E ao falar de doente mental, você está sujeitando eventualmente esse indivíduo a um determinado preconceito, a um raio de exclusão que não cabe. Então a gente prefere usar termos que amenizam isso para definir que essa pessoa, claro, tem um sofrimento psíquico, que tem uma patologia que merece atenção, que merece uma determinada abordagem, seja qual for, tá? Mas evitando que ela caia nesse raio, rótulo, né? Nesse rótulo que pode propiciar a exclusão. Boa de ter voltado esse tema. Sim. Inclusive os manicômios de antigamente eram nesses lugares de exclusão, né? E todos os movimentos... Tem um livro falando disso, que é o Trem de Barbacena? Sim. O Holocausto? Sim, o Holocausto de Barbacena. É que aquilo era um modelo antigo, né? Que a partir do momento que acontecia... Era o que tinha, né? Até os anos 50, você não tinha nenhuma droga verdadeiramente efetiva que tratasse os transtornos mentais, né? Então o indivíduo entrava numa psicose, desenvolvia um quadro psicótico, você não tinha outra alternativa, eventualmente, e ele com todas as alterações comportamentais, a colocá-lo, eventualmente até por uma vergonha da família, porque fosse, às vezes nem era um doente agitado que causasse transtornos no seu meio, mas você o excluía nesse tipo de instituição que era um manicômio e que eram lugares que eventualmente que tinham um funcionamento de um depósito de gente, que não tinha nada de humanidade nada naquilo. de medicina também. Nada de medicina, Sim, né? Nada de psiquiatria, apesar de ser, naquela época, comandados por médicos, né? Exatamente. Eram os grandes
psiquiatras, né, alguns Da grandes época. da história, viviam até dentro, eram lugares tão afastados da cidade que os grandes psiquiatras da história eram esses manicomialistas que viviam até dentro da instituição cuidando. Alguns eram, né, tinham entendimento Bem do paciente, intencionados. eram bem intencionados. Acho que essa é a né? grande questão. Não pode colocar tudo numa vala comum de que os manicômios era isso que foi Barbacena, porque o Barbacena, né, até pelo que a história conta, foi um lugar de horrores como outros que houveram, né, onde o indivíduo estava sujeito ao abandono da própria sorte, da própria vida. E a partir dos anos 1950 em diante, que você começa a ter as drogas efetivas em psiquiatria, esse modelo já começa progressivamente a ficar defasado. Aonde, hoje em dia, né, 2023 que nós estamos, o modelo de internação é feito na exceção. É realmente numa situação de risco, de gravidade da sua condição mental, da sua grandeza de intervenção, né, na sua necessidade de uma intervenção mais forte, mais veemente, que ele é internado. A maior parte dos tratamentos, a grande maioria, é feito, né, nos consultórios, nos ambulatórios, né, é feito dessa forma. Não, e é assim mesmo, né? Porque a medicina de hoje, talvez daqui 100 anos, olhem para nós e falem, nossa, que trogloditas faziam isso com as pessoas, davam ao remédio, cortavam a pele com bisturi, né? Olha, Talvez, veja, então isso não tem problema, porque era o que tinha para aquele momento, né? Só parecia ótimo, e hoje não, mas aí é fácil a gente falar, né? O grande exemplo clássico disso é da lobotomia frontal, Sim. né, que deu o prêmio Nobel de Medicina para um português, o Egas Moniz, porque ele descobriu que através de uma neurocirurgia ele poderia acalmar esses pacientes agitados, né, esses pacientes que causavam tanto transtorno para si mesmo, para outras pessoas, agitados no mundo social. Só que hoje isso é impensável, né? É um crime. É um crime, né? Porque você criava seres absolutamente apáticos, verdadeiros zumbis. E isso um dia foi visto como um grande procedimento dentro da psiquiatria, a ponto de, né, se eles pudessem voltar atrás com esse Nobel, eles voltariam. Mas a gente tem que ver Nobel, qual que era. O Ig Nobel, né? Que existe Nobel. também, o Ig Nobel. Mas isso, por exemplo, a eletroconvulsoterapia também tem uma história que eu, pelo menos, os colegas psiquiatras me contam, que tinha sido proscrita e hoje parece que tem aplicações que, mesmo parecendo um procedimento, né, um pouco agressivo, mas em algumas aplicações é bastante importante e indicado. A eletroconvulsoterapia, ela é um grande tratamento biológico para vários transtornos mentais, inclusive as psicoses, depressões. Mas já passou por preconceito também. Ela passou porque o que ela antigamente ela era vista como meio de tortura, porque é hoje ela é feito choque, né? Popularmente chamado eletrochoque, né? Dar um choque no cérebro. Choque de verdade mesmo, choque elétrico. Eletrodos em determinadas áreas. É um pouco diferente, é um pulso elétrico, não é um choque como enfiar o dedo na tomada, não é esse o mecanismo. E hoje ela é feita em um ambiente quase que cirúrgico, controlado. Na presença de um anestesista, porque você tem uma anestesia breve, com um paciente sobre um efeito de uma determinada sedação, com máquinas moderníssimas que produzem esse pulso elétrico de uma maneira segura, absolutamente segura. Só que ele já foi feito com esse quase dedo na tomada que era feito antigamente, com o indivíduo acordado, tendo um trauma daquilo. E aí, para ver uma confusão daquilo como método de tortura, como era feito no DOI-CODE nos anos 70, e fazer essa confusão, são dois palitos, como se diz. Ou né? Uma cadeira elétrica. Né? E não é nada disso. Eu mesmo brinco com a minha esposa. Se eu ficar, amanhã eu tiver absolutamente psicótico, sair da realidade, se eu tiver um tratamento, pode autorizar meu eletrochoque, eu quero, porque, inclusive, é muito rápido, né? Para esses pacientes que estão gravemente enfermos, inclusive tem uma eficácia muito grande e muito rápida. Então não pode ser confundido com método de tortura, né? Mas isso causa muita discussão. Muita polêmica. Já teve novela que colocou isso de uma maneira totalmente equivocada, porque vem de um viés até ideológico, político, por essa confusão que faz. E o papel da psiquiatria é falar, olha, não é um tratamento direto, não é a primeira opção, nem a segunda, é um tratamento que a gente faz mais na exceção, nos casos mais resistentes e refratários, mas mesmo assim é ainda uma grande opção
terapêutica que nós dispomos para esses pacientes graves. Descrita cientificamente, quando bem indicado. Com inúmeros então, trabalhos, perfeito. com o entendimento da sua neurobiologia e de tudo mais. Cabe um episódio do Líder Medcast sobre eletrochoque? Dr. Sidney? Cabe. Claro que cabe. Contando a história desde os primórdios, cabe muito. Vamos pensar nisso sim, claro, sem dúvida. Muito bem. E aí, Moisés, aprendeu bastante hoje? Muita coisa. Muita coisa. Você que está aí, espero que tenha aprendido. Eu aprendi bastante, como eu sempre digo aqui, a gente traz os especialistas e mesmo sendo da área, a gente aprende muita coisa. Compartilhe Líder Medcast, espalhe saúde, não se esqueça. Fábio Scaramboli Cantinelli, muito obrigado por ter nos dado a honra de dividir aqui conhecimentos. Deixe uma mensagem final para quem está lá nos ouvindo. O que você diria sobre essa questão que nós discutimos? Tem alguma mensagem, alguma coisa, palavras finais para dizer? Antes de mais nada, agradecer essa oportunidade. Para mim, foi de coração, imensamente, muito gratificante estar aqui, poder, inclusive, trazer, porque todo o tratamento, a gente falou muito disso o tempo todo, passa por um primeiro momento, é o despertar da consciência. Então, que essas palavras aqui tenham servido para despertar a consciência de cada indivíduo, ou das famílias, ou das pessoas que estão próximas de alguém desse tipo de sofrimento, e fazer com que entendimento que há uma possibilidade, muitas possibilidades amplas de ajuda, e eu espero ter contribuído de algum modo para isso. Muito, muito obrigado. Contribuiu muito, grande Fábio. Sorte dos pacientes que o tem como médico. Moisés, até a próxima. Você que está aí, Líder Medcast, não se esqueça. Até semana que vem. Muito obrigado, valeu. Até lá.